a forma como Deus nos ama. É isso que João tenta passar nesse capítulo 4, lá no versículo 10, para que a gente veja o quanto Deus nos ama. A maneira de Deus. Deus, vendo o homem perdido, condenado à morte, porque aquele que pecar morrerá. Isso é lei universal. Morrerá. Diante de Deus, aquele que pecar morrerá. Pode ser espírito, quem for. Pecou, ele vai morrer. Aquele que pecar morrerá. Deus não querendo que o homem perecesse, só esse não querer que o homem perecesse, isso está mostrando alguma coisa. Deus não quer que o homem pereça, Deus não quer que o homem morra. Isto mostra o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela sua criatura. É forte, não? Deus arrumou um meio para que esse homem tivesse escape da condenação. Aí está o amor de Deus. João tenta mostrar o amor de Deus dessa forma. Deus fazendo de tudo para que recuperasse esse homem que está condenado à morte por causa do pecado. Aquele que pecar morrerá. Não há saída. A palavra de Deus é eterna. Ele tinha que fazer uma emenda aí, uma ponte, para salvar este homem. É o amor de Deus, é o coração de Deus que está procurando uma solução. Aí, sem dúvida alguma, num pacto, Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho entre eles, como fazer para solucionar essa preocupação de Deus. O amor de Deus estava afligido. Como tirar o homem dessa condição fatal, à morte, porque o homem pecou? Aí Jesus se oferece para satisfazer o desejo do Pai. E Jesus diz: eu vou salvar o homem. Mas só que eu preciso de ajuda. Espírito Santo, você me ajuda? O Espírito Santo falou: ok, vamos salvar o homem. É o amor da Trindade na busca de salvar o homem. E o Espírito Santo pega Jesus Cristo e traz Jesus Cristo até o ventre de Maria, cumprindo o propósito do amor de Deus, salvar o homem. Aí Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós com o propósito de tirar o pecado do mundo. Aí está o grande amor de Deus. Tirar o pecado do mundo, limpar este mundo. Por isso que João coloca tão bem esse plano de Deus, que nós vivamos por Cristo. Nós temos que viver por Cristo, através de Cristo. Como é viver por Cristo e através de Cristo? É conhecendo os passos de Cristo. Cristo deu os seus passos. E os seus passos ficaram registrados nos evangelhos, para que as gerações posteriores pudessem dar os mesmos passos. Viver por Cristo, através de Cristo. Aí está a ponte da salvação. Nisso nós podemos ver o amor de Deus a tal ponto
que teve que sacrificar o Filho amado, para que pelo sangue dele, pela morte dele, nós tivéssemos libertação. Fôssemos diante da justiça da corte divina, classificados como livres, inocentes, puros. Magnífico, né? O sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Por isso que o nosso caminho é viver através de Cristo. João está dizendo aí, viva através de Cristo. Viva através de Cristo. Vida através de Cristo. Isto é a demonstração do amor de Deus. Cristo foi a nossa propiciação. Ele foi a ponte que tirou o homem da condenação para a vida eterna. Por isso que temos que atravessar essa ponte que é Cristo. Andando como ele andou, fazendo o que ele fez. E ele disse, o que eu fiz, vocês farão. Eu vou dar autoridade para vocês. Vocês já estão limpos. Ele falou isso para os discípulos. Só falta lavar os pés. Pedro falou, não vai lavar meu pé, não. Se eu não lavar teus pés, Pedro, você não vai entrar no reino de Deus. Me lava todo, Senhor. Pedro era assim, 880. Pedrão era fogo. Jesus sabia que a obra dele ia nos colocar limpos. Nós poderíamos atravessar do reino da condenação para o reino da salvação, através de Cristo. É este conhecimento que nós temos que ter. E este conhecimento nós só podemos tê-lo através de lermos e meditarmos as Escrituras Sagradas. Aí vamos aprender, não com o homem, porque é o Espírito Santo que vai, na medida que a gente vai meditando nas Escrituras, ele vai dando iluminação. Porque o Espírito Santo é o nosso mestre. É a combinação, o desejo do Pai resgatar o homem. Cristo veio, se sacrificou, deu a vida, Deus morrendo, criou a ponte de salvação. Então, através de Cristo, unicamente de Cristo, nós saímos do mundo do pecado, lamaçar do pecado e da condenação, para atravessar o lado do reino de Deus. E o reino de Deus já é chegado, está entre nós há 2000 anos, disse Jesus Cristo. Agora é o aparecimento das novas criaturas. O aparecimento das novas criaturas. E a natureza espera com grande expectativa, ansiedade, o aparecimento das novas criaturas. Agora, eis o tempo, é hoje, é a nossa época. É aqueles que estão vinculados direto com o Espírito Santo e Cristo. E nós sabemos que Cristo é a palavra. Nós não temos mais vínculos com instituições humanas, pois Deus não vive em templos feitos por mãos de homens. Agora temos a consciência, somos iluminados pelo Espírito Santo ao lermos as Escrituras Sagradas, que é a casa de Deus, o templo de Deus. E assim nos tornamos a habitação de Deus, templo de Deus, se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe através de nós, quando lemos as Escrituras Sagradas. E assim o amor de Deus é cumprido. Nós somos salvos. Deus nos resgata e Ele fica feliz. Estamos fazendo a vontade de Deus, andando através de Cristo, dirigido pelo Espírito Santo. É uma boa nova, né? Agora vamos ao poder de Deus. Contra toda a hoste do mal, que o nosso inimigo não é a carne e o sangue. O nosso inimigo são os seres espirituais, no reino da malignidade. Senhor nosso Deus, vamos usar o teu poderoso nome. E nesse poderoso nome, nós amarramos toda a força do mal, força de enfermidade, força de morte, força de angústia, tristeza, pobreza, miséria, tragédia.
saiam dos nossos corpos e nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém.